Alguns dias atrás, eu e minha esposa estávamos aqui em casa ouvindo Tocando em Frente do Almir Sater. Eu sou o tipo que, gente, quando eu era, sei lá, adolescente, que eu ouvia rock, eu ouvia blues, essas coisas, achava que era um saco ouvir sertanejo, né? Sertanejo raiz, né? E depois que eu cresci, comecei a revisitar certos estilos musicais, certos compositores, certos cantores, e eu fui gostando de algumas coisas específicas. E daí a gente ouvindo essa música, né, Tocando em Frente, eu falei, putz, será que o Almir Sater é bolsonarista? E eu joguei essa ideia na internet, joguei essa ideia no Twitter. E o que aconteceu, gente? Foram centenas de pessoas, virou um muro das lamentações, gente. Foram centenas de pessoas dizendo quais foram suas frustrações durante a campanha eleitoral e durante o governo Bolsonaro. De artistas, compositores, atrizes ou atores de novela que eles descobriram posteriormente que ou apoiaram o Bolsonaro ou que anunciaram publicamente que votariam nele, né? Ou que compactuam com as ideias do Bolsonaro. E depois me disseram lá que o Almir Sater não é bolsonarista, então pelo menos nisso fiquei mais aliviado. E a pergunta que surge é, isso é importante? Que diferença faz isso na verdade, né? Faz diferença se o músico que você gosta, ou o cantor que você gosta, é bolsonarista ou não? E aí depende de você, na verdade, né? Depende de você aí se você acha que isso importa. Pra mim, hoje, 2020, importa. Para artistas vivos, né? Não importa tanto se a gente pensa num artista morto, num escritor morto, num pensador morto. Daí não faz tanta diferença porque a gente tem uma visão retrospectiva do passado, né, das coisas que se deram, e é muito mais fácil de ter clareza hoje sobre anos 20, 30 e 40 do que aquelas pessoas tinham naquela época. Por outro lado, hoje, nesse processo que a gente vivencia aqui, a gente já tem uma certa clareza, porque são processos muito parecidos com alguns do passado. Então, ver pessoas, por exemplo, que vivenciaram a ditadura, que vivenciaram os anos de chumbo e que mesmo assim vão lá e apoiam um presidente que tem uma retórica que nos remete àquele período, é inaceitável, é inaceitável. E um nome que surgiu bastante nessa lista foi o nome do Seu Jorge, do cantor de MPB, que disseram que ele apoiou o Bolsonaro, que ele indicou o apoio ao Bolsonaro. E ele fez uma live esses dias agora, o Seu Jorge, dizendo isso aqui. Estou fazendo só para esclarecer uma coisinha. Hoje é 13 de maio, eu fiz um post, né? Agora, celebrando 13 de maio. Hashtag obrigado por nada. De fato, nós que lutamos pela nossa liberdade, né? E aí tem um povo aí dizendo que eu sou bolsominion e não sou, gente. Mas não tem menor condição. É só para esclarecer mesmo. Vocês não ficarem brigando entre vocês aí e tal. E os robôs também não ficar botando pilha em vocês e vocês ficar brigando entre vocês, que a gente não é nada disso. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não tenho a menor condição de apoiar esse senhor. Eu sabia que tudo... Ou seja, o Seu Jorge disse claramente que ele não apoiava o Bolsonaro, que ele não teria nem condições de apoiar uma pessoa como essa. Então, para quem é fã do Seu Jorge e estava aí meio que na dúvida, estava meio inquieto com essa possibilidade, ele veio aqui e negou isso. Não sou apoiador do Bolsonaro. Isso tem a ver um pouco, na verdade, com aquilo que a gente tem dito nesses últimos dias, né? Depois da convocação que o Felipe Neto fez de que artistas se posicionem, né? Que venham a público e finquem a sua posição aqui, indiquem aquilo que eles apoiam, quais são suas ideias, e que possam distinguir aqui quem são as pessoas que se opõem a essa destruição, a esse projeto de devastação do país, e, por outro lado, quem está junto com o Bolsonaro até as últimas consequências. Acho que traçar essa linha acabou se tornando mais importante do que nunca, ainda mais nesse momento. Então, para mim, é importante que o Seu Jorge, que é um cantor que eu também gosto bastante, venha aqui e esclareça isso para seus fãs e para quem acompanha o trabalho dele. E aproveitando essa deixa aqui do Seu Jorge, eu quero juntar com um tema que meio que a gente esbarrou ontem aqui, e eu não cheguei a entrar nesse assunto porque acabei me esquecendo e já estava bastante longo o vídeo, porque ontem eu publiquei um trechinho de um vídeo aqui do Ale Santos, que falou pra gente que sobre a eugenia no Brasil, né, sobre esse processo, entre aspas, aqui de purificação da raça, que seria uma noção antiquada de uma pseudociência no começo do século XX, ele falou sobre isso. E ontem mesmo eu tinha visto uma publicação do Ale Santos no Twitter dele, que é @savagefiction, no qual ele põe um trecho de um vídeo aqui, de uma entrevista do Augusto Nunes, o Covarde, com o Leandro Narlock, que escreveu uma série de livros, né, que se chama Guia Politicamente Incorreto, e nesse em particular da história do Brasil. Então o Ale Santos falou o seguinte aqui: esse é o cara que popularizou a história de que Zumbi de Palmares tinha escravos.
com o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Ele mesmo declara que sabe-se muito pouco sobre zumbi, por isso resolveu tirar suas próprias conclusões. Agora, conta a história verdadeira, resume a história verdadeira pra gente do zumbi. Do zumbi? Assim, se sabe muito pouco sobre o zumbi. Nos anos 60, 70, tentaram fazer uma personalidade para ele, né? Os historiadores marxistas tentaram montar o zumbi como um herói. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Apesar dos historiadores marxistas terem construído o Quilombo de Palmares como uma sociedade perfeita, igualitária. E daí segue a Fred aqui e o Alessandro continua, né? É aí que demonstra seu mau caratismo. A melhor forma de comparar um quilombo não é com uma sociedade livre na África. Podemos comparar com outros, como o Quilombo do Piolho ou o Quilombo do Quariterê, onde Teresa de Benguela estabeleceu uma sociedade militar africana até 1770. É praticamente impossível contar o número de quilombos que existiram no Brasil e em todas as outras colônias escravagistas. Nenhum deles reproduziu a dinâmica da escravidão portuguesa. Essa teoria surgiu após os anos 2000, entre espertalhões com intenções políticas e nenhum comprometimento com a história. Para saber mais, indico o vídeo do Meteoro Brasil, Quem Disse que Zumbi Tinha Escravos. E o Narlock foi e respondeu a essa publicação do Alessandro e disse o seguinte: inverto o ônus da prova. Me prove que havia igualdade num povo anterior à Declaração de Direitos Humanos e à Revolução Francesa, quando a escravidão era costume milenar em todo o mundo. Mostre só uma fonte primária com sinal de igualdade em Palmares. É anacronismo ver valores do século XX no século XVII. Na verdade, a discussão continua aqui, mas eu quero só pegar esse ponto aqui do Narlock. Inverto o ônus da prova. Porque isso aqui, só ao usar isso aqui, ao usar essa argumentação tosca, primária, falaciosa, ele já demonstra que ele não fez a lição de casa, que ele não sabe como compor um trabalho histórico, principalmente, e muito menos argumentativo. Então vamos aqui, eu estou com o livro dele aqui, aberto, do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, no qual ele explica, tem um capítulo aqui chamado Zumbi tinha escravos. E ele diz o seguinte, primeiro parágrafo: Zumbi, o maior herói negro do Brasil, o homem em cuja data de morte se comemora em muitas cidades do país o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no Quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres, raras nas primeiras décadas do Brasil, e executava aqueles que quisessem fugir do Quilombo. Essa é a afirmação dele. Se você leu esse trecho aqui, você já concluiu que o trabalho do Narlock é um trabalho historiográfico, ou seja, ele investigou as fontes primárias, ele encontrou evidências inquestionáveis de que o zumbi tinha escravos e sequestrava mulheres. Esse trecho aqui, se você ler esse trecho aqui, você conclui que é uma afirmação embasada em alguma coisa. E depois, quando você lê o capítulo, você vai ver de onde o Narlock tirou essa ideia, de onde ele extraiu essa noção de que o zumbi tinha escravos. E ele começa a buscar referências de outros autores que não falavam necessariamente do zumbi, para entender o contexto do século XVII e concluir a partir disso, fazer uma inferência a partir disso, de que os quilombos, incluindo de Palmares, reproduziam a estrutura escravagista. Então, ele não tem nenhuma evidência, ele fala aqui, na verdade fala com clareza aqui, que ele não tem nenhuma evidência. A gente sabe muito pouco sobre o zumbi de Palmares, como disse o Alessandro também, que a gente sabe muito pouco sobre ele e que, na verdade, ele está tentando buscar essa conclusão a partir de uma interpretação da época fundamentada no próprio umbigo dele, no próprio rabo, talvez. Mas a coisa se complica, na verdade a coisa se complica bastante, porque tem um texto aqui, é um texto anônimo, mas chamado O Anacronismo de Narlock, no qual o autor desse texto, que não é identificado, ele vai lá e analisa as posições do Narlock nesse capítulo específico do livro dele e vai mostrando aqui como as conclusões do Narlock não se fundamentam em nada, que não é possível dizer que o zumbi tinha escravos, ou que não tinha, na verdade. Não tem como concluir isso, não tem como tirar isso de lugar nenhum, porque não há nenhum relato histórico que defenda isso, que mostre isso. Primeiro vamos entrar na parte do ônus da prova, depois vai entrar nesse documento aqui, nesse texto aqui, com os objetivos do Narlock. Então, você tem ali o Narlock falando que o que ele fez foi inverter o ônus da prova. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. O que o Narlock fez
nesse texto, nesse capítulo em particular. A gente poderia trabalhar com outros capítulos também, porque na verdade esse método é um método que ele utiliza em várias outras partes. O que ele fez? O Narlock vem para você, leitor dele, ou amigo dele, ou que conheça ele, e diz o seguinte: eu fui para a floresta ontem e eu vi um dragão na floresta. E você fala, nossa, é verdade? Então prove para mim que você viu um dragão. Ele fala, não, você me prove que eu não vi o dragão. O que ele fez é um recurso tão absurdo, é absurdo o que ele fez, é tão absurdo que não se encontra respaldo em nenhum tipo de pesquisa científica, acadêmica, intelectual, argumentativa. Não faz sentido nenhum o que ele propõe, inverter o ônus da prova. Porque qual que é a regra mais básica de qualquer argumentação lógica ou argumentação científica ou acadêmica? Quem afirma uma coisa tem que provar essa coisa. Se você afirma, eu vi um dragão na floresta, você tem que encontrar os indícios necessários para provar isso. Vai ter que mostrar uma foto do dragão, vai ter que trazer uma escama do dragão, uma unha do dragão, vai ter que puxar o dragão e trazer para a vila para que os outros aldeões possam ver o dragão. Ou seja, alguma evidência daquilo que você disse, daquilo que você está defendendo, você tem que trazer. Não basta você apenas inferir, eu vi passos na floresta e ali naqueles passos que são passos estranhos, eu concluo que havia um dragão por ali. E agora, quem desconfia de mim tem que provar que aqueles passos ali, que só eu vi, não são do dragão. Ele fez isso com esse texto. Ele foi lá e ele disse, olha o seguinte, você tem autores marxistas, e aqui ele conclui que o autor marxista é necessariamente desonesto, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter autores marxistas honestos, criteriosos, competentes, e autores marxistas que não são. Então, ser marxista não quer dizer nada em sua essência. Tanto que um dos maiores historiadores do século XX é o Hobsbawm, que é um tremendo historiador marxista, e que você pode ler o livro dele, você sendo marxista ou não, e entender aquilo que ele disse, e poder verificar as fontes dele, para você poder checar se aquilo que ele disse está de acordo com a realidade ou não. Então ele diz, autores marxistas disseram que o zumbi não tinha escravos, para defender como se o zumbi fosse um proto-comunista, como se fosse um líder revolucionário que rompeu com a luta de classes. Então aqui entra o primeiro ponto. De fato, a gente tem, em momentos históricos, certas lacunas, ou seja, certas personalidades, certas figuras, certos eventos, sobre os quais a gente não tem muito material para poder tirar conclusões daquilo. Um personagem, por exemplo, é Jesus. Jesus é um personagem histórico que nos chega através dos evangelhos, mas que historicamente, mesmo quando você vai estudar a história do Jesus real, tem pouca coisa. Porque nenhum historiador independente analisou a figura dele, nenhum historiador romano, por exemplo, trabalhou sobre a figura de Jesus, nenhum historiador judaico fez isso. O que você tem são textos dogmáticos, textos de discípulos de Jesus, que vão lá e posteriormente escrevem esses textos décadas após a morte de Jesus e vão lá e propagam como se ele fosse um líder messiânico, morreu e ressuscitou. Ou seja, há uma lacuna ali. Quem foi Jesus de fato? O que ele fazia? O que ele dizia? A gente não tem certeza. Esse é o fato, a gente não tem certeza de quem é realmente Jesus ou não. Por exemplo, uma lacuna histórica na figura de Jesus. Se ele era casado ou não. Nós não sabemos. Algumas pessoas suspeitam que, e aqui você tem justamente a lógica do Narlock, de inverter o ônus da prova, que como você não tem em nenhum momento uma menção de que Jesus era solteiro, e como a prática na Judéia na época, como a prática na Galileia naquele período era que os homens fossem casados, como não há nenhuma menção de que ele era solteiro, isso pode nos indicar, ou poderia nos indicar, que ele fosse casado. Porque se ele não fosse casado, isso seria uma aberração, seria uma anomalia. Então, alguma pessoa diria, Jesus não era casado porque isso causaria estranhamento nas pessoas. Mas você não pode usar isso como argumento definitivo para dizer que Jesus era casado ou não, porque nós não sabemos. Nós não temos as evidências históricas, concretas, para poder afirmar se ele era casado ou não. O que a gente sabe é que os evangelhos não falam em nenhum momento do esposo de Jesus. Então, pelos evangelhos, as pessoas deduzem que ele não era casado porque isso não aparece na história tradicional religiosa dele. Mas no caso do zumbi, não há nenhum momento, nenhum relato, nenhuma indicação, nenhuma afirmação histórica de que havia escravos no Quilombo de Palmares na época do zumbi. Então o que o Narlock tenta fazer é justamente inverter essa lógica, essa lacuna histórica. Como não disseram se havia ou não, eu vou concluir, porque era a prática da época, eu vou concluir que sim, havia escravos em Palmares. Mas não podemos dizer isso. Não podemos nem afirmar que sim, nem afirmar que não. Provavelmente não haveria, segundo a lógica do Alessandro, que apresentou aqui algumas fontes, de que, tendo em vista outros quilombos e essa ruptura que esses ex-escravos ou escravos fugidos realizaram, possivelmente a estrutura quilombola não tinha essa estrutura escravagista. Tinha, claro, uma hierarquia social, tinha lá um líder, tinha uma composição social hierárquica, mas não havia
possivelmente escravidão. Mas a gente não tem certeza disso, porque a gente não tem as evidências necessárias, no caso do Zumbi pelo menos, para afirmar isso ou não. O que ele faz é justamente negar a história, um revisionismo do pior tipo. E aqui eu quero citar um filme muito interessante chamado Negação, com a Rachel Weisz, que fala sobre a negação do Holocausto. Então você tem lá uma historiadora, que é a personagem da Rachel Weisz, é uma história verídica, é uma historiadora que escreve sobre o negacionismo histórico do Holocausto. E ela vai lá, num livro dela, ela cita um autor britânico, negacionista histórico, que nega o Holocausto, e esse autor britânico vai lá e processa a historiadora por difamação. Ou seja, essa historiadora criteriosa, que respeita a história, que reconhece o Holocausto, as evidências do Holocausto, ela é processada por um negacionista histórico e ela é obrigada a provar no tribunal britânico que houve o Holocausto. Então aqui você tem quase essa inversão do ônus da prova. Você tem um cara que nega e pede para quem afirma, nesse caso, quem afirma que havia o Holocausto, que ela prove aquilo ali. Em vez de ele provar que não houve. Em vez de ele provar, a partir do trabalho dele, que não aconteceu o Holocausto. E de fato, no filme, né, na história real, ela consegue mostrar que ele estava com intenções ideológicas, que ele estava negando a história. Que ele tinha trechos ali que eram claramente negacionistas. Então, no caso do Narlock, o que ele faz é basicamente isso. É alguém que nega a história, ou seja, ele tenta reescrever o passado com base numa inferência, com base numa dedução. A partir desse silêncio histórico, ele tenta provar para as pessoas que Zumbi tinha escravos. E aqui é interessante, eu vou citar aqui o texto que eu falei para vocês aqui, o Anacronismo de Narlock, que ele fala o seguinte aqui. Primeiro ele fala o seguinte numa entrevista aqui. A minha postura foi bem de jornalista. Eu não fui em fontes primárias, não analisei documentos, nada disso. Eu só tentei trazer para o leitor essa nova história do Brasil. Então é alguém que não fez um trabalho de historiador, fez um trabalho de coletar algumas coisas ali que estavam dentro do seu viés ideológico, aquilo que ele queria propor. E isso ficou mais claro em outro ponto aqui, quando perguntado sobre a sua postura ideológica de fato, né? E daí ele diz o seguinte, que a intenção dele não era ser imparcial, e daí a pessoa pergunta aqui na entrevista, você fez a história com seu viés antimarxista. E daí ele respondeu, deixa eu explicar, eu fui nessa nova história do Brasil coletando só o que fosse antimarxista. Por isso que falo que o livro não é imparcial. E daí ele prossegue. Muita gente me fala, pô, você acha que seu livro devia ser ensinado nas escolas, os alunos deveriam usar? E eu falei, olha, cuidado porque ele, o livro, é tão parcial quanto o livro que critico. Ou seja, ele fez um livro abertamente enviesado, e ele não esconde isso, porque ele disse isso em entrevista, abertamente enviesado, com o perfil antimarxista, ele queria contestar autores marxistas. A proposta dele era ser enviesado, era ser completamente parcial, era propor uma negação da história com base numa leitura que não era de historiador, mas de jornalista, e com uma proposta ideológica clara, que ele oculta inicialmente, né? No começo ele fala que não tem nada a ver, mas depois ele vai nas entrevistas revelando que havia uma proposta ideológica clara. Então o que a gente tem aqui, no caso do Narlock, nesse caso aqui do Zumbi também, é alguém com o perfil dessa direita brasileira que não tem menor compromisso com os fatos, com a realidade, mas sim com essa disputa cultural, com essa disputa ideológica. É alguém que faz por birra muitas vezes, e ele fala aqui que ele queria provocar as pessoas, queria irritar as pessoas, por birra, ele faz uma disputa cultural para ocupar um espaço que supostamente seria o espaço hegemônico da esquerda. A esquerda dominou a história, a esquerda dominou a sociologia, a filosofia, e nós aqui da direita vamos agora ser desonestos, porque foi o que ele fala ali, que ele vai pegar fontes apenas antimarxistas, ou seja, o compromisso dele não é compromisso com a história de fato, ou com as fontes primárias, ou com o conhecimento conceituado, uma postura que parece ser desonesta, ele vai seguir nessa vertente para atacar a esquerda. O que faz, por exemplo, o Constantino, é o que faz, por exemplo, Kim Kataguiri, é o que faz muita gente dessa direita tosca brasileira, como é o caso do Caio Coppola também. São pessoas que não tem o menor compromisso com os fatos, mas sim com disputas de narrativa, com disputas ideológicas, com disputa de versões. A intenção do Narlock nesse livro, ao falar do Zumbi, não era encontrar verdade sobre a história do Zumbi, era simplesmente contrapor uma leitura que ele acha que é equivocada, que ele acha que é enviesada, que ele acha que não é criteriosa. E só isso, por si próprio, já é um tremendo de um problema, já é um tremendo de um desfavor que a pessoa faz aos processos históricos, ao conhecimento da história, ao conhecimento da realidade. Quando você faz por birra, e distorce o passado, simplesmente para ocupar um espaço que você acha que está vago, sinceramente, isso é totalmente deprimente. É deprimente isso. É lamentável ver esse processo. E como eu disse, estamos falando de um capítulo do livro do Narlock, porque eu já li trechos do primeiro livro dele também, que é sobre a história geral, e também tem coisas ali que são
pavorosas, de ridículas, facilmente contestáveis, que você pode, numa rápida pesquisa, contestar ou expor a tremenda falta de compromisso do Narlock com critérios, com objetividade histórica, com, sabe, com os fatos. É lamentável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso aqui, sobre essa história do zumbi aqui, sobre essa clara distorção, porque, como eu disse aqui, ele não tem as evidências, ele não tem os dados para provar aquilo que ele disse. Ele vai lá e joga como se fosse uma verdade histórica, né? Começa o capítulo como se fosse uma verdade aquilo ali, e depois ele mostra como é fundamentado e calcado em areia movediça. Me digam o que vocês pensam sobre isso, sobre essa proposta ideológica de negar histórias, de negar o passado, de negar a realidade. Por que as pessoas fazem isso? Como é que você entende a proposta dessas pessoas? Vou deixar para vocês aqui o link desse texto aí, os anacronismos do Narlock, para que vocês possam ler e ver a quantidade de bobagem que o Narlock diz nesse capítulo do livro dele. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!